Fala, fiel, tranquilo? Eita, que tem bastante informação no vídeo de hoje, hein, fiel? Primeira coisa, nós vamos trazer tudo do Coringão, diretamente do Parque São Jorge, todas as informações do Corinthians nessa preparação para a final. Em segundo, vai ter André Curi, empresário de Yuri Alberto, falando, ele mesmo falando, revelando tudo, jogando tudo no ventilador, dessa proposta de 186 milhões recusada pelo Coringão. E também depois a gente vai trazer informações aí de cambistas que já estão vendendo o ingresso da final contra o Palmeiras, prejudicando assim aquele que é fiel torcedor. Matias Rojas, lembra dele? Antigo camisa 10 do Coringão, que saiu pelas portas do fundo, ou muitos dizem que nem chegou. Tá marcada a data do julgamento dele contra o Corinthians. Você vai saber de tudo isso e muito mais no vídeo de agora, então já se inscreva aí no canal, deixa o seu like que ajuda o nosso trabalho demais e vamos pro vídeo. Eu tô aqui na porta da Fazendinha, trânsito travado na entrada e na saída do clube por conta de alguns eventos que estão rolando lá no fundo, no salão da sede social. Está acontecendo uma festa de formatura, movimentação grande, tinha uma fila enorme aqui, que já diminuiu bastante. E na parte interna do Parque São Jorge, tivemos hoje o velório do ex-jogador saudoso Vlamir Marques, jogador de basquete, que defendeu com muita honra e competência as cores da seleção brasileira e também por praticamente uma década as cores do Alvinegro aqui do Parque São Jorge, empresta o nome ao ginásio do estádio, tem busto do estádio não, aqui do clube, tem busto aqui também na sede social do Corinthians. De novo, os nossos sentimentos à família do Vlamir Marques. Falando agora de futebol, Corinthians que está de folga, o elenco ganhou mais um diazinho livre, retorna às atividades amanhã no CT Joaquim Grava para iniciar esse período de preparação para a grande decisão do Campeonato Paulista, carimbada, marcada para o dia 27, quinta-feira da próxima semana. Presidente Reinaldo Carneiro Bastos, da FPF, da Federação Paulista, me confirmou por celular que não tem conversa, o jogo vai ser mesmo na quinta, dia 27, 9h35. E aí para vocês agora, então, a sequência de uma nova maratona de jogos. O Corinthians que já veio de uma maratona com partidas de pré-libertadores, fases 2 e 3 e de volta, quartas de final do Campeonato Paulista, semifinal e o primeiro jogo da decisão, vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque. O Corinthians vai ter uma pegada pesada de pelo menos 3 jogos. O primeiro super decisivo, dias 27, Neoquímica Arena, o jogo da volta. Repito, quinta-feira da próxima semana, 9h35, vale o título. Corinthians joga pelo empate. Depois o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro, no final de semana. A CBF adiou do sábado para o domingo. Então, dia 30, domingo, Corinthians vai até Salvador enfrentar às 8 da noite o Bahia. Esse adiamento dá um respiro a mais para o Corinthians poder sair do jogo contra o Palmeiras e se preparar para estrear no Brasileirão. E na sequência, no dia 2, uma quarta-feira, o Timão estreia na Copa Sul-Americana, fase de grupos, recebe na Neoquímica Arena o Huracán da Argentina, num horário terrível para o torcedor, 19 horas às 7 da noite, complicado sair do trabalho, ainda bem que tem metrô, tem trem, mas mesmo assim vai ser difícil o torcedor chegar para ver pelo menos parte do início desse jogo de estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana. Ele já está na seleção da Holanda, se apresentando para a Liga das Nações, será titular amanhã no jogo de ida do mata-mata de quartas de final contra a Espanha. Esse primeiro jogo é na casa da Holanda. Depois tem o jogo da volta na Espanha, dia 23. Vai dar tempo tranquilamente para ele retornar para o Brasil, num avião, tranquilão, recebendo remedinho na boca, comidinha, descansando, choquezinho nos músculos, tá? Ele vai ter tempo ainda de se preparar aqui com os jogadores para o jogo da grande decisão do Campeonato Paulista, que é dia 27, contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena. O contrato de Memphis Depay, na verdade, não é só um contrato, são vários contratos. Tem contrato de salário, contrato de imagem, contrato de premiação, de bônus alcançados, esse tipo de coisa. Mas vamos, para facilitar o entendimento, imaginar que é um contrato com vigência de 2 anos. Ele pode receber nesses 2 anos de 80 milhões de reais até 120 milhões de reais, dependendo da participação dele em jogos, das participações diretas em gols, dos bônus, partidas como titular, convocação para a seleção holandesa, esse tipo de coisa. Então ele vai receber no mínimo 80 milhões, no máximo aproximadamente 120 milhões.
Tudo isso em 2 anos. O que é responsabilidade do Corinthians? Tudo menos o presente do principal patrocinador que estampa a marca na parte central da camisa, na área mais nobre da camisa corintiana, que é a Esportes da Sorte. A Esportes da Sorte deu em tese um presente nessa contratação do Memphis, que é o valor de 57 milhões de reais. Então, vamos supor, vamos arredondar o número. O Memphis, no final dos 2 anos, faturou 100 milhões. 57 milhões, quem paga? A patrocinadora master do Corinthians. O restante, me ajudem aí, 47 milhões pela minha conta, né? É o Corinthians. Detalhe, livre de impostos. Quem banca os impostos é o Corinthians. Então a conta é mais ou menos essa. Se você pegar os 57 milhões da patrocinadora Masters, presente para o Corinthians ter o Memphis Depay, pega os 57 milhões, divide por 24 meses a duração do contrato, vai dar mais ou menos uns 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 de reais por mês. Aí você desconta do salário dele, o restante quem banca é o Corinthians. Arredondando, a conta é essa, Michele. Beleza, Silver. Fala, Alex. O Silvestre tá mal de conta, né? Porque 100 menos 57 dá 43. Deu pra ver que ele é de humanas, não é de deu pra exatas, ver né? que não tá. Não, o Yuri tem uma performance no Corinthians espetacular, foi artilheiro do Brasil ano passado e artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pegou, verdade, que no outro ano mesmo, com uma performance boa, acho que fez, não sei se foi 18 ou 20 gols. O time do Corinthians era um time um pouco mais, como é que eu vou te dizer, menos físico, um time mais velho, né? Com mais idade, tinham muitos jogadores de idade ao mesmo tempo, e isso deu uma falta de intensidade na equipe em geral, isso deu uma prejudicada, a bola chegava muito pouco, mas o Yuri escolheu, na época podia escolher, veio para o Corinthians, ele gosta muito do clube, obviamente, a gente já teve várias ofertas para retornar à Europa, que ele também é um caso desse. Ele foi com 19 anos para o Zenit da Rússia, e aí quando teve a guerra, ele optou, uma opção dele de voltar, a gente trabalhou para isso, voltamos para o Brasil. Ele está na 3ª temporada aqui, terceira? Está na 3ª temporada aqui, está 6 gols para ser, acho que o artilheiro do século do Corinthians. Tem 23 anos, é o maior artilheiro sub-23 do mundo, de todas as ligas, e obviamente sempre tem proposta. Nosso trabalho é levar a proposta para o clube, já tivemos proposta do Wolverhampton, já tivemos do West Ham, já tivemos do Betis da Espanha, já tivemos da Itália, e nunca aconteceu, mas normal, um jogador também que é jovem, ele... Não vamos dizer que todo jogador que está na América do Sul pensa também em jogar na Europa, e com o Yuri não é diferente. Se tiver uma boa oportunidade que seja boa para ele e para o clube, aí a gente vai conversar. Sua relação com o Corinthians hoje é boa? Essa dívida... Eu sou corintiano, pô, não tem como ter relação ruim. O Corinthians está tentando renegociar com muita gente, está dando muita polêmica, que conseguiu acordo com alguns, com outros não, que tal empresário é da gestão do Andrés, tem mais pouca afeição com o Augusto. Sua relação é boa hoje com o Corinthians? A relação é boa. A gente trouxe eu que ajudei a trazer o Ramon, eu acho que ajudou demais o Corinthians, classificou para... Estamos agora na pré-Libertadores, mas classificamos para a pré-Libertadores, está na final de um campeonato que fazia 5 anos que não ia, resgatou muitos jogadores ali, o próprio Yuri teve uma performance espetacular com o Emiliano e com o Ramon, ajudamos a trazer outros jogadores também, o Charles, eu acho que foi esse. Mas a relação é boa, o que existe aí que aqui se publica muito isso, o que existe aí é uma falta de pagamento do Corinthians, com os contratos que são dessa gestão e anteriores também, e que chega um momento que você tem que cobrar, porque se você não cobrar, aqui no Brasil caduca-se o crédito, isso tem que cobrar. E nós sempre tivemos aberto a fazer um acordo. O Corinthians nunca quis fazer nenhum tipo de acordo. E a gente respeita. Não acho que é correto. Eu acho que quando você contrata, você tem que fazer o pagamento. E o de resto é tudo normal.
Ô, mano, agora tem data, hein? Fala aí, ô 40 gramas. A data pro Nabo aí tá marcada, hein? Legal Lima, né? O do Rojas lá, a Corte Arbitral do Esporte anunciou que no dia 29 de abril começa o julgamento do Rojas com o Corinthians, né? O Rojas aí, o Corinthians, na verdade, ele já foi condenado pela FIFA a pagar os 40 milhões pela rescisão do contrato do jogador, agora vai pra essa Corte Arbitral aí que vai entender os lados e tal, para ver como vai ser essa resolução aí. Então, Bento, eu não sou advogado, mas é muito difícil o CAS reverter uma decisão que já foi tomada aí pela FIFA. Os clubes acabam usando esse artifício para ganhar um pouco mais de tempo. E não é que vai sair, por exemplo, a decisão já imediatamente ao término do julgamento. Isso ainda leva meses. Mas é uma trolha que o Corinthians vai tomar. O Corinthians, na última instância, aí vai tentar, Bento, mais uma alternativa para fazer um acordo, mas aí é batom na cueca, que ele vai ser condenado a pagar. É fato, ele vai tentar pagar menos e parcelado. É uma questão de entendimento aí se vai acontecer por parte do Rojas aceitar a proposta ou não. Cara, mas é isso que é complicado no futebol, né? Você pega aí uma série de abutres que sentam na cadeira de presidente que oneram o clube dessa forma. Inclusive, eu não vi lá o tal do Conselho Deliberativo do Corinthians ou o próprio Core pedir aí o impeachment ou então destituir do cargo, inclusive de conselheiros, pessoas que fizeram isso daí. O tal do Rubão, que era o responsável pelo pagamento do cara, que falou que tinha pago a última parcela e que já estava tudo ok, foi o responsável por não pagar e o Corinthians ter sido colocado no pau. Porque já tinha 2 meses de atraso, que se eu não me engano vieram da administração anterior, e ele falou pro Augusto lá, não, já tô acertando aqui, ficar frio, e depois a gente viu a trolha chegando aí. Inclusive o próprio contrato do cara tinha uma cláusula que rezava que em caso de 3 meses, eu acho que de atraso salarial, o cara poderia já rescindir o contrato e ia pedir a execução do contrato total. Então é aquele negócio, né, Bento? Combinado não é caro. Se fizeram isso no contrato do cara e o clube aceitou, azar do clube. Última parcela, tá bom, mano. Não, mas, ô Quintino, porque para que o jogador ele possa rescindir o contrato, você precisa ter 3 meses de salário atrasado. Então, nesse ponto, acho que tinham 2 que estavam em aberto, e aí, se eu não me engano, acho que o Augusto falou, resolveu a situação do Rojas, o Rubão falou que tinha resolvido e não tinha, aí caiu a terceira, meu irmão, é naba, é ferro, e ele já tinha feito um acordo anterior pelos atrasos que estavam pendentes também. Então, aí quando você faz um novo acordo, e você não cumpre esse acordo, ou nesse novo acordo ele pegou e falou, mas se atrasar mais um mês, eu vou meter no pau e vou embora, e aceitaram isso daí, eu não lembro exatamente qual foi a circunstância, mas o clube estava errado. É o time que é a sensação do momento, não tem mais o que... Não começa a viajar. É o time que já tá praticamente engatilhando o título paulista, irmão. É nóis. Pera. O passador de pano não vai falar? O passador de pano não vai cobrar o presidente? O presidente não tem que vir a público, tá sendo cobrado para esclarecer essa porra aí de cambista, não vai falar nada? Vai ficar quietinho? Tava quietinho, não ia falar nada. Falou não. Contrário. Ontem falou não, tem que cobrar o seu presidente. Mas, o RG, nós falamos ontem, mas eu posso repetir francamente o que eu falei ontem. Pra mim é uma vergonha o que tá acontecendo dentro do Corinthians, inclusive citei o Lúcio Blanco, que era o responsável pelo início do Fiel Torcedor, era um cara muito competente que tocava aquele projeto no início, e o projeto do Fiel Torcedor, logo quando foi lançado, era uma referência pro Brasil inteiro. Tanto que o próprio Lúcio, naquela oportunidade, era consultado por outras equipes do futebol brasileiro para entender como é que funcionava o projeto Fiel Torcedor, para que eles pudessem implantar nos outros clubes também. Eu não sei por que cargas d'água, RG, aliás, eu sei, mas eu prefiro não falar. Dentro do futebol, a pessoa que é muito competente, muitas vezes ela é escanteada, porque o futebol, quanto mais incompetente você for, melhor é, porque aí eles conseguem transformar em desculpa algo que a gente sabe que transcende o que é desculpa, o que é incompetência. Mas enfim, aí acontece, RG, que hoje no Fiel Torcedor, que é uma grande porcaria, muita gente que é adepta do plano acaba não conseguindo comprar ingresso, porque a pontuação some, o ingresso não aparece ali para que o cara possa realmente comprar. E sabe por quê? Tem gente aí em grupo de WhatsApp, cambistas profissionais, que estão já vendendo a final do Paulista contra o Palmeiras sem ter o ingresso na mão. Mas esses caras já têm, porque eles já estão comercializando. Então, RG, para mim é um escândalo. Por exemplo, o próprio Rubão, que na época lá que ele discutiu com o Augusto, foi mandado embora, o próprio Augusto falou que ele pegava lá 40 ingressos do clube, ou até mais.
É um conselheiro do clube. Na época era diretor de futebol. Então esse tipo de situação é absurda, RG. E tem uma empresa que agora também tá sendo colocada para tocar o fiel torcedor, que o próprio Augusto tá recebendo indicações de dentro do próprio departamento do jurídico do clube a respeito de compliance para não colocar. E se o Augusto colocar, ele tá dando tiro no pé. Ele tá fazendo o que o Duílio fez com a Townsend. Essa empresa e aí ele aí tem que ser cobrado por isso. Essa empresa, mano, é aquela que lá no comecinho vendia ainda ingresso de papel, ticket de papel para entrar no estádio, porque os caras estão voltando 200 mil anos atrás. E outra informação para você. Sabe por que o pessoal tá puto com o presidente do Corinthians? Porque esse cara que você acabou de citar aí que foi demitido, que foi mandado embora, né? O Blanco, você falou? Lúcio Blanco. Lúcio Blanco. Então, se não me falha a memória, esse cara estaria negociando a empresa para reconhecimento facial. Pô, e aí mandaram o cara embora, velho. Quer dizer, então, mas o Lúcio saiu há muitos anos, gente. Entendeu? Não, ele já tem. Não, ele já tá fora do fiel torcedor há algum tempo, sim. Mas, por exemplo, o Lúcio hoje ele é administrador da Neoquímica Arena, tá? Sim, ele não tá mais dentro do plano ali do fiel torcedor. Mas o cara ele não é mais o responsável por tocar esse projeto. Então, mas o cara que estava tratando para implantar lá o reconhecimento facial, esse cara foi tirado do Corinthians. Então, mas sabe por que vão tirar, RG? É aquilo que eu falei a respeito de quando você quer colocar alguma coisa, ou você é muito competente, ou você quer moralizar alguma coisa, esse cara é escanteado. E isso daqui é ligar um ponto no outro e formar uma figura. RG, se você implanta o reconhecimento facial, como tem lá no campo do Palmeiras, que a princípio a Leila também era contra porque ela falava que era caro. Mas a partir do momento que ela viu que o cambismo estava tomando conta do clube, ela falou, é a forma que eu tenho aqui de colocar o torcedor que paga a mensalidade aqui do plano, no caso do Avante, para dentro do estádio. Porque você vai meter a tua fuça ali dentro do escaneamento e você vai entrar. Agora o cambista ele não tem como vender um reconhecimento facial. Agora, nesse caso, RG, quando tentam fazer isso dentro do Corinthians e isso é impossibilitado por alguém, você pode ter certeza que tem muita gente interessada em não ter o reconhecimento facial lá. Fiel, o Coringão aí se preparando para essa finalíssima contra o Palmeiras. Memphis Depay vai ser titular aí na equipe da Holanda, mas ele chega ali praticamente na segunda-feira, o jogo é só na quinta, então vai ter tempo aí de descansar e se preparar para essa partida do Coringão. E depois vai receber os demais jogadores, André Carrillo, Félix Torres, Ângel Romero e José Martínez, que chegam praticamente ali em cima da hora, um dia antes da partida, e vão precisar estarem preparados em forma aí para encarar o Palmeiras na Neoquímica Arena, que a Fiel promete aí mais uma vez lotar o estádio. Mas infelizmente a gente vê notícias como essas que não é de hoje, né? Infelizmente nós que pagamos aí o fiel torcedor, muitas vezes a fiel torcida é prejudicada por conta de abutres como esse, né? E a gente sabe que tem pessoas dentro do Corinthians que têm o poder, que pode fazer algo, mas muitas vezes não interessa por conta do cascalho que vem pro bolso dela, né? Infelizmente aí muitas vezes a fiel torcida quer conseguir o ingresso, mas às vezes os pontos somem lá do fiel torcedor, muitas vezes ela não tem acesso ao ingresso antecipado, porque muitas das vezes já foi muitos vendidos pelos próprios cambistas que têm acesso a esses ingressos. De que forma? Isso que é um absurdo. A gente vê isso se desenrolando há muito tempo, né? Então a gente aí tem informações que o Corinthians ele foi o início de tudo com o fiel torcedor, muitas equipes vindo de encontro ao Corinthians para saber como funcionava, para aí sim implementarem também no seu clube. E uma das formas aí que o Palmeiras encontrou de conseguir parar, né, esse sangramento que era perder ingressos aí para cambistas e prejudicar aqueles que pagam mensalmente, foi colocando em prática ali o reconhecimento facial na hora de entrar no estádio. Infelizmente, o Corinthians ainda, por conta de muita política e interesse dentro de conselheiros e pessoas ali que só olham para elas mesmas, não conseguiu colocar isso em prática, que seria, eu acho que talvez a única forma aí de evitar todo esse rombo, tanto no caixa do Coringão e também para a fiel torcida que paga ali em dia o seu fiel torcedor e é prejudicado. E além disso a gente tem informações aí do julgamento de Matias Rojas e Corinthians. Como o Mano falou, dificilmente o Corinthians vai conseguir reverter essa situação, mas isso demonstra ainda mais de uma antiga gestão corrupta e outros que mesmo com a antiga gestão caindo, ainda ficaram ali se segurando no seu cargo, e um deles que eu estou falando é Rubão, que ainda ganhou a confiança do presidente Augusto Melo, mas depois da treta que aconteceu entre os dois, ele foi destituído do cargo. Mas a gente vê aí que na terceira parcela, que já seria a terceira em atraso para Matias Rojas, o próprio Rubão declarou que estava tudo certo,
e acabou que o jogador, conseguindo, por não receber essa terceira parcela de 2 que já vinha atrasada da antiga gestão, conseguiu meter o Corinthians no pau e agora praticamente está ganho. O Corinthians, a única coisa que vai tentar fazer é diminuir esse prejuízo, esse rombo nos cofres e tentar pagar de uma forma parcelada, mas fugir desse pagamento não vai ser possível. E a gente vê mais um de milhares aí que entram na fila para receber fortunas do Coringão. Mais uma maratona de jogos aí do Coringão, que já veio de uma nessas finais do Paulista e estreia na Libertadores. Agora vai ser a final do Paulista, estreia no Brasileiro e estreia na Sul-Americana, uma maratona de jogos aí, o Corinthians tentando recuperar Garro e Igor Coronado do departamento médico para estarem disponíveis em boas condições para essas próximas partidas. Então é isso tudo no vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, se inscreva porque é vídeo do Timão aqui todos os dias. E a partir de maio a gente vai soltar no mínimo 3 vídeos por dia aqui no canal e sempre logo depois dos programas esportivos. Vamos estar totalmente dedicado ao canal, então já se inscreva aí porque você vai ficar por dentro de muita coisa. Nós vamos voltar com o nosso TikTok, que o link está aqui no nosso canal também na página principal. Então vai ser muita coisa boa aí, então já se inscreva, deixa o seu like se você gostou do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, vai Corinthians!